Evangelho segundo o relato de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas ou medidas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus, ele começa o seu ministério aqui. Ele já tinha chamado os discípulos. Ele certamente iria comissionar esses discípulos a algumas coisas para serem feitas. Ele mesmo fala que esses discípulos fariam coisas maiores, talvez. E a história da igreja, e a história, se você ler Atos dos Apóstolos e outros livros de alguns historiadores, você vai perceber que os discípulos fizeram muito. Mas um dos discípulos de Jesus vai falar o seguinte: olha, se nós fôssemos registrar todos os sinais e milagres que Jesus realizou, não caberia no mundo a quantidade de livros para registrar esses sinais. E esse discípulo e esse apóstolo que relatou isso é o próprio João. Mas João pega 7 milagres de Jesus. O Evangelho de João relata 7 milagres de Jesus. Jesus começa então a operar sinais. Esse é o primeiro sinal que Jesus vai realizar. E o interessante é que é muito importante nós entendermos por que João chama esses milagres de sinais. A palavra no grego aqui que João vai utilizar não é a palavra que vai trazer uma manifestação de poder no milagre, mas é uma palavra que vai trazer a ideia e a tradução de um sinal, porque um sinal deve apontar para algum lugar ou para alguma direção. O sinal vem para dar uma direção, ou apontar para algo além, depois. Por isso João usa o termo sinais. Os sinais que Jesus realizou, todos eles apontavam para ele. O que fica evidente que todos os sinais que os discípulos realizaram, que todos os sinais que os apóstolos realizaram ali naquele processo, os primeiros membros da igreja apontavam para Jesus. A primeira coisa que eu preciso entender, que você precisa entender, é que se o milagre não apontar para Jesus, ele não glorifica Jesus. E se ele não glorifica Jesus, ele não procede de Deus. Ele não é do Espírito. Os sinais e os milagres acontecem, mas não é para que o homem entre em evidência, não é para que o homem seja reconhecido, não é para que o homem seja aplaudido, não é para que o homem seja conhecido, mas para que Cristo seja visto. O Espírito de Deus e o ministério do Espírito Santo aqui na terra é glorificar a Cristo, é apontar a Cristo, é guiar a igreja na verdade que é Cristo. E nós temos visto muitas coisas acontecerem, muitos homens, muitas pessoas ao decorrer da história da igreja, ao decorrer dos anos, realizando alguns prodígios. E muitos desses prodígios, eles acreditam que é para evidenciar o ministério de A, B ou C.
Mas a Escritura e o próprio Jesus vai mostrar que desde o início, o milagre que ele realizava, ou o sinal que ele realizava, deveria apontar para algo. Preste atenção, meu irmão. Por trás de cada milagre de Jesus nas Escrituras, existe um propósito. Jesus não realizava milagres sem propósito. Do contrário que um bispo brasileiro disse aí, ele disse que foi uma perca de tempo de Jesus transformar água em vinho. Talvez faltou ele estudar um pouco mais a Escritura. Porque existe um propósito definido por Jesus por trás desse milagre, por trás desse sinal. O contexto que estamos aqui é um casamento. O quadro em que estamos aqui é um casamento. E os casamentos judaicos, eles eram celebrados com festas que poderiam durar até uma semana, geralmente. E tinha que ter comida e bebida para os convidados durante a semana. E pasmem, quem bancava isso aí era o noivo. E tinha que se manter, e a falta de um alimento, ou a falta das provisões de um casamento, seria uma grande vergonha para a família do noivo e para o noivo. Tem irmã falando assim: Senhor, manda um judeu para casar comigo, aleluia. Mas não é isso, irmão. Qual que era a ideia do casamento judaico? Como é que funcionava? Primeiro existia um contrato que era feito, durante um ano, era o noivado, mas tinha o mesmo peso de casamento. Quando dava o dia, então, depois de um ano, o noivo juntava os amigos dele, saía da casa dele com muitas crianças e ia à direção da casa da noiva e pegava a noiva da casa dela e levava para a sua casa. E a festa acontecia. E o vinho era um elemento importantíssimo na tradição judaica de uma festa. Um casamento que não tivesse vinho para as pessoas beberem era um vexame, era uma vergonha. Há alguns estudiosos que dizem que esse vinho ele era ralhado com um pouco de água para que as pessoas pudessem beber mais e não se embebedarem tanto. Mas o contexto em que Jesus está aqui agora, ele chega no casamento e pela ausência do produto do vinho, por ele ter acabado, tem-se a conclusão de alguns dos estudiosos que essa era uma família pobre. Também por convidar Maria, certamente poderia ser alguns amigos de Maria ou parente de Maria, não se sabe ao certo, porque o Evangelho não traz essas informações. Mas o maior medo de qualquer homem, de qualquer noivo, quando ia fazer uma festa e celebrar uma festa de casamento judaico, era de faltar alguma coisa, de faltar algum alimento, porque seria uma grande vergonha para ele. Por isso alguns estudiosos chegam à conclusão que talvez seja uma família com menos poder aquisitivo aqui, talvez parentes de Maria. As festas de casamento eram ocasiões alegres. Eles consumiam uma grande quantidade de vinho de alimento. O vinho fazia parte do entretenimento da festa de casamento. Esse é o contexto para você entender onde nós vamos meditar nesse texto aqui. Chega um determinado momento no casamento, aí a Escritura vai dizer que Jesus é convidado. Maria está no casamento e Jesus é convidado. Agora preste atenção, porque talvez possam ser próximos de Jesus e de Maria. Porque quando convida Jesus, irmão, vai uma renca com ele, 12 pelo menos. Se não fosse próximo, fala assim: ô Maria, você podia vir só você, porque quando Jesus vem ver aquilo, tanto de gente com ele, e é 12 homens para comer, é 12 homens para beber, não vamos dar conta. Não tinha esse negócio de fazer vaquinha não, irmão. O noivo pagava tudo. E a uma certa altura da festa, os criados percebem que acabou o vinho, que o vinho havia acabado, que o suprimento havia acabado, e algo tinha que ser feito. Talvez Maria fosse alguém próxima da família, e uma mulher talvez de referência, sim, talvez uma mulher mais velha de referência ali para aquelas pessoas. Por quê? Porque Maria entra na situação para resolver. Percebam que o noivo não está sabendo ainda do acontecido, e Maria entra na situação para resolver. Não foi o noivo que foi até Jesus. Maria então procura. Maria vai diretamente em Jesus por dois motivos, pelo menos. Primeiro, Maria era a única pessoa ali que sabia exatamente quem era Jesus, e sabia que Jesus de uma forma ou de outra poderia resolver. Segundo, Maria, possivelmente José nesse tempo já havia morrido, logo Jesus era o responsável e sustentava Maria, por ser o irmão mais velho. E o interessante é que Maria então vai até Jesus, leva isso. E aí, para nós ocidentais, a resposta de Jesus foi um tanto quanto mal educada para Maria. Jesus vira então para Maria e fala: mulher. Para nós, irmãos, chamar a mãe de mulher é uma falta de respeito. Senhora, mãe. Mas para o pessoal
oriental não, para aquele pessoal de lá não. Inclusive o termo que Jesus vai usar aqui, a tradução que Jesus vai usar aqui seria minha senhora. A tradução original seria madame, talvez. Minha querida mãe. Jesus usa essa palavra. Jesus não desonrou Maria. Mas por que Jesus chega então e diz para Maria, ainda não é chegada a minha hora? Porque Jesus estava colocando uma distância no relacionamento, a distância necessária, a distância correta entre o relacionamento dele com Maria. Maria precisava entender também que agora Jesus está se apresentando como Senhor e ela como serva. Maria também necessitava de um Salvador e ele era o Salvador. Maria também necessitava de um Senhor e ele era o Senhor. Logo agora a autoridade não era mais Maria sobre Jesus enquanto mãe, mas de Jesus como Deus sobre a vida de Maria. Por isso então Jesus vira para Maria e fala, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria precisava se lembrar que há décadas atrás o velho Simeão no templo falou o que queria acontecer com o filho dela. Maria precisava se lembrar do que o anjo disse a ela. Maria precisava se lembrar do que Jesus falou quando 12 anos estava no templo, eles procurando Jesus, e Jesus falou assim, será que você não percebe que convém que eu esteja na casa do meu pai? O que Jesus está fazendo agora é colocando as coisas no seu devido lugar. A Maria agora como criatura, a Maria agora como serva de Cristo, e Cristo como Senhor. Ele dá as ordens, Ele governa. Tanto que Maria, quando Jesus o repreende, ela vira e diz, façam o que ele disser. Nesse ponto eu sou devoto de Maria, irmão. Maria fala, faz o que ele disser. Ou seja, não, eu sou o mais velho aqui, sim, eu sou a mãe dele. Não, mas ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é a autoridade, ele que tem o poder, vocês precisam obedecer a ele. E Maria então fala com os criados, olha, obedeçam a ele. Eu quero, antes de entrar em 3 verdades aqui para nós, que esse texto nos mostra, eu queria fazer uma observação. Jesus realiza então o milagre, mas eu não vi Jesus fazer movimentos de aparição no seu milagre. Eu não vi Jesus querendo marketing em volta do seu milagre, mídia. Eu não vi Jesus fazer nenhum movimento brusco ou chamar a atenção das pessoas para o milagre que ele ia rezar. Eu não vi Jesus querendo aproveitar do milagre para dar um up no seu ministério agora que estava começando. Jesus não alarmou, Jesus não quis entrar em evidência, Jesus não quis aparecer. Essa é a diferença de Jesus para tantos que aparecem por aí, dizendo que realizam milagres. Essa é a grande diferença. Jesus não quer entretenimento, Jesus não quer publicidade, Jesus não quer propaganda. Ele não precisa ser promovido, ele precisa ser reconhecido e obedecido e temido pela igreja. Todo esse sinal que Jesus fez, ele não alarmou, porque no final João vai relatar qual era o propósito de Jesus, e os discípulos creram nele. Porque só discípulo de Cristo vai crer nele, só a igreja de Cristo vai crer nele, só as ovelhas de Cristo vão crer nele. E Jesus então realiza um milagre. Se você observar o versículo 8, a única coisa que Jesus disse foi, tirai agora da água e levai para o mestre. Sala, leva para o responsável pelo evento, pelo casamento. E o milagre aconteceu. Esse era o contexto desse milagre. Essa é a ideia desse milagre. Eu quero aprender aqui com a igreja, com os irmãos, pelo menos 3 lições para a nossa vida olhando para esse milagre. O contexto é esse: um casamento, um problema acontece. Jesus então é abordado por Maria, coloca Maria sem tirar a honra, sem expor, sem humilhar, dando honra como mãe, mas fazendo a separação agora de Senhor e servo. Primeira coisa a lição que a gente tira para a nossa vida, que a gente tem que aprender aqui nesse texto, nós precisamos saber a quem vamos recorrer quando o problema aparecer. Maria não espalhou a notícia.
Maria não alarmou a notícia de falta de vinho. Ela não foi diretamente no mestre-sala para poder tentar resolver a situação. Ela não correu diretamente no noivo, que era o responsável pelo suprimento. Porque Maria sabia que existia alguém ali, naquele lugar, naquele casamento, naquela casa. Querido, o problema, a situação que agrava a nossa vida, não são os problemas que vêm, é quem está na sua casa. Talvez o que tem que causar desespero em você não é o problema que vem, mas talvez o desespero é: será que Cristo está na minha casa? Será que Cristo está no meu casamento? O problema que tem que alarmar você, irmão, que tem que deixar você desesperado, não é talvez a dificuldade do seu casamento, mas é se Cristo está nele, se Ele é o Senhor que está nele. Muitos casamentos têm naufragado por isso, porque Cristo não está nele. Muitas casas têm naufragado por isso, porque Cristo não está nela. O problema aconteceu ali, mas o fator mais importante dessa situação é que Cristo está ali naquele lugar. Não interessa qual é a circunstância ou o problema que você vai passar, desde que Cristo esteja com você, esteja na sua vida. Primeira lição é: para quem você está levando, a quem você recorre no meio do problema. Quando o problema vem, o que você faz? Sai correndo desesperado pedindo ajuda, tenta pegar todo o recurso que você tem financeiro e tenta resolver na base do dinheiro, tenta resolver na base do grito, na base da afronta. Aonde você vai quando o problema aparece? Qual é a sua primeira atitude quando o problema aparece? Primeira atitude quando trouxeram o problema para Maria foi ir diretamente até Jesus. Aonde você vai quando o problema aparece na sua casa? Para onde você corre quando você chega de manhã na segunda-feira para bater o seu cartão e está lá assim: vem cá, você está sendo demitido agora? Para onde você corre quando a notícia desagradável que assola a sua família chega? Para onde você corre quando os problemas aparecem? Um escritor e um comentarista, ele diz uma coisa interessante a respeito desse texto. Em vez de envergonharmos a nossa família com a divulgação das nossas limitações e fraquezas, nós devemos confiadamente nos apresentar diante de Deus em oração e apresentar a nossa causa a Ele. Confiadamente. A quem você tem levado seus problemas? Você certamente já passou por situações assim. Um problema acontece e você tenta resolvê-lo de todas as formas. E quando não tem mais jeito, você fala: Senhor, eu tentei fazer de tudo, agora é com o Senhor. Aí uns são até um pouco mais hereges, fala: porque está escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não existe isso na Bíblia, meu irmão. O primeiro que você precisa correr até Ele, a primeira pessoa, o primeiro nome que precisa vir na sua mente, no seu coração, quando um problema aparecer, é Cristo. Ele, Jesus. Mas talvez, diferente desse casamento, irmão, no seu casamento, você vai procurar Jesus e não acha. Ele não foi convidado para o seu casamento. E aí você vai procurá-lo. Você já parou para imaginar a vergonha que seria dessa família se Jesus não estivesse nesse casamento? Você já parou para imaginar a vergonha que seria a sua família se Jesus não estiver nela? Primeira coisa que eu aprendo: precisamos saber a quem vamos recorrer em meio aos problemas. Pastor, mas eu levo para Jesus, mas Ele não fala nada comigo. Se Ele não fala nada, você não faz nada, você continua ali até Ele falar. Oração até que Deus responda. Segunda verdade e segunda lição que eu aprendo nesse texto: precisamos obedecer imediatamente a ordem de Deus. Versículo 4 ao versículo 8. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que Ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Você já parou para perceber que quando Deus nos dá uma ordem a respeito de alguma coisa, na maioria das vezes não é aquilo que nós queremos fazer, não é a direção que nós queremos tomar? Isso me lembra de um homem próspero, rico, bois, ovelhas, servos,
De repente Deus vira para ele e fala: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, sai de perto da casa do seu pai. Isso aí que você está vendo, tudo que é estabilidade, sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu tenho um negócio com você, eu tenho uma proposta, eu tenho uma ordem para te dar. Vai agora, eu tenho um projeto para você, Abraão. Diz Gênesis 12, versículo 5: e Abraão partiu dali e foi como o Senhor lhe havia ordenado. Nós precisamos aprender a obedecer imediatamente às ordens que Deus dá. Jesus deu uma ordem e imediatamente os criados obedeceram Jesus. Jesus repreendeu Maria, que chegou para tentar falar com Jesus como mãe. Jesus o repreende como pecadora. Ela então tem uma atitude de fé, e Jesus honra a fé de Maria no final. Nós precisamos aprender a obedecer imediatamente às ordens de Jesus, mesmo que não queiramos obedecer. Talvez a ordem de Jesus é: olha, meu irmão, está vendo aquela pessoa que te humilhou, sabe aquela pessoa que te feriu, sabe aquela pessoa que te enganou, sabe essa pessoa que tem fustigado você, que tem maltratado você, que tem apontado você, que tem caluniado você, é ela mesmo. Vai até ela, se humilha e pede perdão. Você precisa aprender a obedecer imediatamente à ordem de Jesus. Se você quer provar de milagres, você precisa aprender a obedecer a Jesus. Não existe milagre em desobediência. Não existe milagre fora da obediência. Não existe milagre fora de cumprir a ordem de Deus. É por isso que eu não acredito em muitos milagres que aparecem por aí, porque não existe milagre fora da verdade. E Jesus fala: eu sou a verdade. Não existe milagre fora de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo: precisamos obedecer imediatamente. Diz o texto que tinham 6 talhas, e nessas talhas, em cada uma delas, 2 ou 3 metretas ou medidas, aproximadamente 32 litros, 2 medidas em cada talha, aproximadamente as 6 talhas, 600 litros de vinho. Dá para fechar a festa. Bota um pouquinho de água para render, igual o leite dos mineiros, está tudo certo. Está rindo do leite dos mineiros? Mas do que você gosta, né? Aprenda uma coisa: não é nosso papel discutir com Jesus as ordens de Jesus. Não é nosso papel debater com Ele. Senhor, o Senhor me mandou fazer isso, mas Senhor, o Senhor viu o que ela fez comigo. Senhor, não dá para mim. Você nunca vai ver milagre com esse coração, meu irmão, com essa atitude. Pastor, mas há tantos anos na minha família, há tantos anos na minha casa, pastor, as coisas não mudam. É óbvio que não, irmão. Você não mudou. Você continua com o mesmo coração impiedoso, que não perdoa e que não obedece. Você até acredita que obedece, mas não obedece, porque quando a ordem vem, você fica tentando debater com Jesus, discutir com Jesus. Imediatamente precisamos obedecer a ordem dele. Maria soube disso, obedeceu a ordem, e os criados também obedeceram a ordem. Como é que você reage em meio às ordens que Jesus te dá? Tem irmãos que lutam a vida inteira e acreditam que estão lutando contra o diabo. Não, meu irmão, você está lutando só contra você mesmo. A vida inteira: pastor, eu fiz tudo, as coisas parecem que não prosperam para mim. Querido, é muito simples. Tiago 4,6: Deus resiste o soberbo. O que está acontecendo é só Deus resistindo a isso. Deus só dá graça para o humilde. Humildade aqui não é aquele coitadinho, não. Humildade aqui é aquele que ouve a voz de Jesus, reconhece que Ele é, imediatamente obedece a Jesus. Ele não tem problema de se expor, de se humilhar, porque ele obedece a Jesus. Ele não tem problema de ser taxado como o menor, como o mais simples, o coitadinho, porque ele obedece a Jesus. Ele não tem problema de ser humilhado, porque ele entendeu que ele é servo, ele não é Senhor. E nós não gostamos de ser humilhados. Nós não gostamos de ser colocados abaixo de outros. Nós não gostamos dessa ideia de ser menor do que o outro. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se humilha diante dos discípulos, se curva diante de pecadores e serve esses pecadores, para mostrar para mim e para você que agora a caminhada cristã é em meio à humilhação e serviço. E aquele que quiser ser o maior, sirva a todos.
Precisamos aprender a obedecer imediatamente às ordens de Jesus. Ele dá uma ordem para você: mude isso, faça isso, caminhe por aqui, assim. E nós, por não querermos seguir as ordens, nós manipulamos as ordens, manipulamos a ordem que é dada. Quantas vezes nós já fizemos isso, irmãos? Nós sabemos o que a Bíblia diz, mas nós tentamos dar um jeito na ordem que a Bíblia dá, para poder a gente não se expor tanto, ou não se humilhar tanto. Sabe quem faz isso, irmão? A serpente. É ela que manipulou a verdade para enganar Eva. Hoje o pessoal fala assim: o pastor chamou a gente de diabo. Não, irmão. Estou dizendo da síndrome que ela planta nos nossos corações, de por não querer nos humilhar e nos submeter à ordem de Deus, nós tentamos manipular a ordem de Deus para obedecê-la da nossa maneira. Mas não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você não vai muito longe desobedecendo às ordens de Deus. Você não vai muito longe manipulando as ordens de Deus. Você não vai muito longe tentando dar do seu jeito, da sua forma, a caminhada cristã. Você não vai muito longe. Vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar de um milagre. E é nessa hora que você precisa, primeiro, saber a quem você vai recorrer. Segundo, você vai ter que obedecer imediatamente a ordem, para que aconteça comigo e com você a terceira lição que nós aprendemos nesse texto. Versículos 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os seus serventes que haviam tirado a água sabiam, chama o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. O responsável pelo casamento, pela organização, falou assim: preste atenção, você quebrou um protocolo que não podia ser quebrado. Você quebrou um protocolo porque você guardou o melhor. A ideia então é porque o melhor seja servido primeiro, porque aí todos os convidados vão elogiar o casamento, vão elogiar o matrimônio, vão elogiar a festa, e você então quebra o protocolo e deixa o melhor para depois. Nós não sabemos, e a teologia não responde, quando é que foi que o milagre aconteceu. Se foi na hora que estavam enchendo as talhas, ou se foi na hora que enfiaram o primeiro copo para servir. Alguns supõem algumas questões. Eu prefiro continuar falando que não sei. Mas o fato é aqui que esse texto não está apontando para casamento. O fato é aqui que esse texto não está apontando para o noivo. O fato é aqui que esse texto não está apontando para Maria. O fato é aqui que esse texto não está apontando para o vinho. Mas esse texto aponta para Jesus. Ele toma então o controle da festa nas mãos. Ele toma o controle do casamento nas mãos. Ele toma o controle da família nas mãos. Ele toma o controle de tudo nas mãos. E esse milagre lança luz sobre Jesus. Os discípulos olham e creem nele, porque de alguma forma miraculosa, uma água passa a ser vinho. Preste atenção em alguns detalhes desse sinal. O primeiro detalhe é que Jesus realizou um sinal totalmente contra o tempo. Porque para se fazer um vinho, tinha que se colher as uvas, pisar as uvas, recolher o suco, armazenar em odres e esperar uma série de meses para fermentar. E quanto mais tempo de fermentação, quanto mais tempo o vinho é guardado, melhor ele fica. Jesus faz um milagre contra o tempo. Ele faz o melhor de maneira instantânea. Pastor, o que eu aprendo com isso? Eu quero que você entenda que todo o esforço da sua vida, meu irmão, para poder ter um casamento bem sucedido, todo o esforço da sua vida, minha irmã, para poder ter uma família bem sucedida, um negócio bem sucedido, todo o esforço da sua vida para ter um ministério bem sucedido, Jesus faz instantaneamente. O milagre acontece instantaneamente. Há muitos anos atrás, eu ainda adolescente ouvi uma frase que nunca mais esqueci. Eu estava no monte orando com um grupo de irmãos, e o irmão levantou e disse: irmãos, vamos orar e vamos parar de conversar, porque o Senhor Jesus pode fazer em um segundo o que nós não podemos fazer em um ano. Jesus realizou um milagre contra o tempo. Nunca se provou um vinho desse, porque Jesus pode realizar um milagre na sua família, meu irmão, e na sua casa, e realizar aquilo que você nunca imaginou que iria realizar, nunca imaginou que iria acontecer. Mas você precisa aprender primeiro a quem levar o problema. Segundo, obedecer imediatamente a ordem. E terceiro, provar que com Jesus é sempre melhor. Com Jesus é sempre melhor. O responsável pela festa prova o vinho
E ao provar o vinho, chama o noivo e fala: tem alguma coisa errada. Mas o que ele não sabia é que Jesus estava naquele lugar. As pessoas talvez vão olhar para a sua casa, vão olhar para a sua família e falar: tem alguma coisa errada com eles. Eu conheci essa família. Há algum tempo atrás eles eram miseráveis. O casamento estava ao ponto de acabar. Ele estava a ponto de desistir. Eu conheci essa família de moribundos. Alguma coisa aconteceu. O que ele não sabe é que Jesus chegou na sua casa. O que ele não sabe é que Jesus chegou no problema. O que ele não sabe é que você ouviu a voz de Jesus. O que ele não sabe é que você levou o problema para a pessoa certa. O que ele não sabe é que você obedeceu a ordem de Jesus. Você vai passar 50 anos na sua vida tentando lutar, se você não obedecer. Esse milagre de Jesus, ele trouxe plenitude onde tinha um vazio, alegria onde estava começando a brotar uma decepção, esperança em meio a problemas e crises. Quando Jesus está, é sempre melhor, meu irmão. Quando Jesus está, até a tristeza salta de alegria. Quando Jesus está, é diferente. Duas coisas você precisa analisar na sua vida. Primeiro, o Senhor está em minha vida, em minha casa, em meu casamento, em minha família. Segundo, Senhor, me ajuda em minhas dificuldades, confiar somente no Senhor, levar somente para o Senhor. Me ajuda a obedecer a ordem que é dada pelas Escrituras. Mas como eu disse no início, e estou concluindo, fui breve. Os milagres de Jesus têm sempre um propósito maior por trás. Jesus não vai realizar milagre sem um propósito maior por trás. Os milagres de Jesus têm sempre algo por trás. E explico para a turma que gosta aí da teologia e da história. Aqui fala que tinha 6 talhas que eram usadas pelos judeus para purificação. Um ritual e um rito que era usado na antiga ordem, na antiga aliança, pelos judeus, estabelecido em lei. Agora nunca mais você vai achar que esse milagre foi um desperdício. Jesus então pede para encher o quê? As talhas. Mas encher de quê? De água. A mesma água utilizada nas mesmas talhas para purificação e para cumprir a ordem judaica da tradição, da antiga ordem. E Jesus faz o seguinte: olha, até agora vocês viveram nessa antiga ordem, mas eu cheguei nesse lugar. O verbo se fez carne agora, habita entre nós, e ele começa a manifestar o seu primeiro sinal para mostrar o que vinha depois dessas coisas. Preste atenção, agora vocês nunca mais estarão presos à antiga aliança, à antiga ordem. Não é mais a ordem dos levitas, mas a ordem de Melquisedeque. E agora não é mais água, mas é vinho novo da parte de Deus, é vida em Cristo Jesus. E Jesus então transforma aquela antiga ordem em uma nova ordem. Jesus é a transição do antigo para o novo. Jesus é a transição da lei para a graça. Em Jesus se cumpriu a lei, e em Jesus se inicia o tempo da graça, porque ele mudou de uma vez por todas. Por isso o escritor aos Hebreus fala o seguinte: olha, ele é o sumo sacerdote, ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. O que Jesus estava fazendo era: eu estou estabelecendo uma nova aliança. Por isso Paulo, entendendo isso, ensinado por Jesus e pelos discípulos, ele falou o seguinte: olha, esse é o sangue da nova aliança de Cristo, e nós vamos fazer isso todas as vezes em memória dele. Ele estabeleceu uma nova aliança. Agora eu te pergunto, para apontar um sinal desse, um milagre desse foi à toa? Não! O que Jesus fez foi a transição da antiga ordem para a nova ordem, em um sinal simples como esse, um acontecimento fabuloso das Escrituras. Ele não alarmou, não quis publicidade, ele simplesmente o fez. Ele diz: estou substituindo o antigo, o velho, pelo novo. Estou cumprindo a profecia. O profeta Isaías disse: eis que faço coisa nova. Será que não percebes? Já está saindo à luz. Querido, se você quer uma mudança do velho para o novo, só vai acontecer se Jesus estiver na sua casa. Só vai acontecer
se Ele estiver no seu casamento. Só vai acontecer se Ele estiver nos seus negócios. Do contrário, você vai continuar carregando o fardo da velha ordem, acreditando que pode honrar a Deus e obedecer a Deus com a sua própria força, com as suas próprias habilidades. Nós não podemos. Não com recursos naturais. Ninguém podia fazer nada nesse casamento. Nenhum recurso natural podia realizar um milagre nesse casamento. Nenhum recurso natural pode realizar um milagre na sua vida. Nenhum recurso natural pode melhorar o seu casamento, melhorar seus relacionamentos. Nenhum recurso natural pode melhorar o seu caráter, a sua conduta. Nenhum recurso natural. Só o vinho novo pode trazer vida nova. Só que o texto diz: vinho novo se derrama em odres novos. Se você não entender isso, você vai continuar lutando, você vai continuar correndo, quando na verdade a ordem é: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam, sobem com asas como águia e descansa na fidelidade de Deus. Quando é que você vai parar? Quem você tem chamado? A quem você tem recorrido quando os problemas aparecem? Você tem obedecido à ordem em meio às adversidades? Só assim você vai provar do melhor. Só assim você vai experimentar do vinho novo que Deus tem para dar, do vinho novo que Ele tem para derramar sobre sua vida, dos projetos, dos sonhos, dos planos, das conquistas, das alegrias, da esperança. Eu quero que você medite nessa mensagem durante essa semana. Certamente você será tentado, certamente. E eu não sei, talvez, conheço uma grande parte da igreja, não todos de maneira bem próxima. Eu não sei se está passando algum problema, ou se aconteceu algum problema, ou se está acontecendo alguma coisa, ou se você já está ao ponto de desistir sem força. Eu não sei o que está acontecendo, mas talvez você está correndo no meio dessa dificuldade para a pessoa errada, para a situação, para a direção errada. Mas eu já tentei, pastor. O salmista escreveu: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés do charco de lama, firmou sobre a rocha. Para onde você está correndo, meu irmão? Eu já chorei, eu já tentei. Ora e chora, até que Ele venha. O profeta disse: faça suco no solo não arado, semeie a retidão para si, até que o Senhor venha e faça chover justiça sobre vós. Para onde você tem corrido? E o que você tem feito com as ordens que é dada pela palavra de Deus na sua vida? Com Jesus é melhor, meu irmão. Com Jesus é sempre melhor. Com Jesus é muito melhor, porque nele, diz as Escrituras, a plenitude de alegria, a plenitude de vida nele, a plenitude de esperança. Só Ele pode realizar milagre, mas ninguém pode. Só Ele pode mudar a nossa vida, mas ninguém pode. Só Ele pode nos transformar, mas ninguém pode. Só Ele pode nos perdoar, mas ninguém pode nos perdoar. Só Ele pode tirar os seus pés da lama, firmar sobre a rocha. Só Ele pode transportar você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só Ele pode. É a coisa mais linda do Salmo, tão conhecido no mundo inteiro, que às vezes a gente não consegue compreender a profundidade desse Salmo. E o salmista Davi entendeu isso de maneira tão profunda e disse: ah, Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que a morte sussurre do seu hálito, solte o seu hálito contra mim, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A grande diferença, irmão, é se o Senhor está ou não.
e não aonde você está, o que você está passando. Você precisa entender isso no seu coração. A maior diferença não é o que você está passando, o que pesa não é o que você está passando, mas é se o Senhor está ou não. E o salmista disse: eu estou até, talvez, eu possa até estar no vale da sombra da morte, mas tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. É o Senhor quem prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e que unge a nossa cabeça com óleo, e o cálice do vinho novo transborda. Fala para o seu irmão assim, bem suave e amoroso: com Jesus é melhor, meu irmão. Fala com ele: com Jesus é melhor, meu irmão. Bem melhor. Não abra mão disso, com Jesus é melhor.